Bom, meu nome é Gustavo Arrigo Merten, eu sou de Itapejara, Paraná, tenho 20 anos e eu fui aprovado na Universidade Federal do Paraná. Eu estava procurando um suporte porque eu queria fazer mais exercícios do que me entregavam no meu cursinho presencial, porque eu sentia que às vezes faltava um pouco de matéria e tal. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa mesmo por conta, acabei olhando na internet, pesquisando vídeos de pessoas que indicavam e acabei encontrando estratégia. Eu fiz um teste de graça um tempo e eu gostei muito da plataforma. Me ajudou pra caramba nos exercícios e aí eu escolhi ela pra mim. Com certeza eu tinha muita dificuldade em fixar aquilo que eu não gostava de estudar, principalmente matemática. Cara, matemática sempre foi meu terror no ensino médio inteiro. E eu tinha na minha cabeça que eu iria conseguir passar só chutando questões de matemática. Eu falei, cara, vou chutar umas questões, vou acertar umas quatro e vou conseguir passar. E foi no meu segundo ano de ensino médio que eu percebi que isso não ia dar certo, que eu precisava estudar a fundo aquilo lá, mas com certeza minha maior dificuldade foi assimilar isso, que eu precisava estudar aquilo que eu não gostava. E o estratégia eu usava muito o banco de questões. No estratégia pode ver lá, eu tenho muitas questões feitas, eu fazia os simulados que tinham de provas anteriores também, porque eu acreditava muito na metodologia de estudar por questões. Então, e também no curso que eu comprei de estratégia, tinham aulas elencadas nesse curso. Tinham aulas de todo o conteúdo de biologia, matemática e tudo. Então, alguns conteúdos que eu achava que faltava das minhas aulas presenciais, eu ia lá e sanava com as aulas de estratégia. Inclusive, história do Brasil, eu vi só pela estratégia, porque eu não me dava muito bem com a didática do meu professor de sala, não assimilava muito bem. Então, eu só usei a estratégia mesmo para estudar a história do Brasil. Os PDFs eu usava muito raramente, porque eu não sou muito de aprender lendo. Mas neles eu usava muito para fazer os exercícios que os professores selecionavam, né? Porque eu acho muito importante. Por exemplo, eles deram a matéria e eles deram exercícios como diz, né? Uma trilha estratégica, que eles chamavam. E isso direcionava muito o que eu precisava menos e mais daquele conteúdo. E eu achava muito excepcional. Eu acredito que sim. Na verdade, o colégio teria tudo para me dar uma boa base, mas eu nunca fui um aluno 100%. A verdade é essa. Eu, no meu primeiro ano e meu segundo ano do ensino médio, o segundo nem tanto porque foi pandemia, né? Então não tem como não tirar de base. Mas o meu primeiro, cara, eu não era dedicado aos estudos. Isso aí é 100%. Não estudava à tarde, por exemplo, via aula de manhã e à tarde eu ficava sem fazer nada. E não tinha essa dedicação que eu tive a partir do terceiro para frente. Então, assim, o colégio tinha tudo para me dar uma boa base, mas eu não soube aproveitar muito bem essa entrega. Cara, no meu terceiro ano eu tive que focar bem mais, então eu estudava, por exemplo, eu chegava no colégio no cursinho às 7 e ia embora às 6 da tarde. E aí eu estudava um pouquinho da noite também. Isso aí no terceiro ano. Eu ainda não sabia estudar muito bem, mas eu já estava com aquela vontade, aquela ânsia de aprender. Então eu tive que intensificar bastante. Já no meu primeiro ano de cursinho, aí foi quando as coisas tiveram que apertar mesmo. Nossa, foquei muito demais, assim, cara, estudava das 7 às 6 também, chegava em casa e fazia um intensivão até às 11. Que eu estudava das 8 às 11. Só que ainda não estava no ritmo que eu precisava. No meu primeiro ano de cursinho, eu ainda saía todas as sextas-feiras, todos os sábados. Eu ainda não tinha entendido que eu realmente precisava para passar. Mas foi aí, no meu segundo ano de cursinho, que foi esse ano, não, 2023 no caso, né? Foi quando eu falei, cara, esse ano eu sei que eu consigo passar, eu tenho a plena certeza que dá, então eu preciso abdicar de muita coisa e eu preciso focar. Minha rotina nesse ano eu acordava às 7 horas, meu cursinho começava às 7h30. Aí eu ficava no cursinho das 7h30 ao meio-dia e meia, que era até onde iam as aulas. Depois ficava até as 2, era o tempo de eu almoçar e eu aproveitava esse tempo para dar uma lida em alguma coisa, um artigo, alguma coisa, mas era só de relance. Já daí das 2 às 6 eu estudava também no cursinho. Chegava em casa às 6 horas. Tomava um banho, voltava para minha mesa lá no meu quarto. E geralmente era nessa hora que que eu usava muita estratégia. Porque aí os materiais de sala eu já tinha feito durante a tarde. E aí eu utilizava aquele espaço de tempo ali da noite, que era geralmente das 6 às 11, para estudar pelos cursos de estratégia, fazer as questões pelo banco de questões de lá. E aí eu ficava até às 11. Nesse ano eu já não tinha mais sexta-feira. Aí, por exemplo, sábado de manhã tinha simulado, eu fazia o simulado de manhã, chegava em casa meio-dia, ia até às 7 estudando. Aí às 7 eu parava. E aí eu tinha o finalzinho do sábado e o domingo para dar uma descansada, porque eu acho que é essencial também, não dá para ficar sem. E essa foi minha rotina naquele período. Cara, sem contabilizar as aulas, das 2 às 6, das 6 às 11, devia dar umas 7 horas líquidas de estudo por dia, assim. Um dia bom, rendido.
eu tinha um caderno próprio para esse estudo sozinho. Tipo, eu tinha meu caderno de aulas, que era o meu fichário, eu deixava de lado, e quando eu ia estudar sozinho, eu tinha esse caderno. No meu cursinho, tinha um simulados todo sábado, era de lei, todo sábado tinha um. Então, eu via meu desenvolvimento pelo simulado. Então eu via, eu tô com mais dificuldade em uma matéria X. Eu pegava aquele caderno que estava separado por matérias e procurava aquilo que eu estava com dificuldade na matéria X. E aí eu estudava aquilo. Meu estudo foi a base são as dificuldades. O que eu sentia dificuldade, ou até o que, por exemplo, o professor falava em sala, eu dava uma travadinha, eu não deixava passar. Eu ia lá e voltava, ia pro curso de estratégia e usava aquele caderno para anotar tudo que eu precisava. Baseado em erros, né? Basicamente. Pô, eu tenho um hobby muito. Cara, não é diferente, mas eu gosto muito de cinema. Então eu namoro, né? Então, geralmente, domingo era o dia que eu via minha namorada e eu ia pra casa dela. E a gente assistia muito filme, a gente gostava às vezes de ir pro shopping, dar uma saída, dar uma esparecida, tomar um sorvete. Mas era geralmente isso, um dia mais tranquilo, assim. Eu dormia até um pouco mais tarde, né? Cara, minha mãe, ela assim, desde o ensino fundamental, ela fala pra mim, olha, eu vejo, é que mãe é mãe, né? Tem aquela, mas ela sempre falava, eu vejo em você um potencial, entendeu? E eu acredito que você tem que focar muito nos estudos. E ela sempre foi assim, de falar, estuda, cara, o estudo pode mudar a vida de muita gente, pode mudar a sua, a nossa inteira. Aí eu falei, não, eu sei, eu imagino. Então, ela sempre me apoiou nisso. E, inclusive, teve uma época no primeiro ano, quando eu tava meio desleixado e tal, era ela que ficava assim, cara, você tá desperdiçando uma oportunidade, não sei o que, ela sempre falava isso e tal. Até que um dia eu cheguei nela e falei, mãe, eu acho que medicina não é pra mim. Eu via a galera estudando daquele jeito, eu falava, cara, eu não consigo, não é pra mim, não tem como. E eu falava pra ela, ela falou, olha, dá uma chance pra, assim, não existe, não joga seu sonho no lixo desse jeito. Entende que você é capaz, para de se colocar menos que os outros e entenda que você pode sim conseguir. E aí, ela sempre me apoiou, sempre me deu força. E ela sempre me dizia também, você vai ter que abdicar de muita coisa. Isso eu já te adianto. Só que a gente sempre teve uma filosofia assim, né? É abdicar um tempo para depois viver o esplendor, né? Porque, cara, é indescritível a sensação que eu tô sentindo nesses tempos de aprovado, cara. Eu vejo quantas pessoas ficam pelo caminho nessa jornada, que às vezes acabam desistindo. Eu fico triste, porque eu falo, cara, essas pessoas poderiam, sabe? E eu fico feliz por ter conseguido. Então, assim, acho que valeu a pena a abdicação e eles sempre entenderam, sim. Quando eu era criança, eu tinha hiperatividade, então assim, eu brincava o dia inteiro, eu fazia muita coisa, eu me aventurava muito. E por ser uma criança muito aventureira, eu tenho uma coleçãozinha de cicatrizes aí, eu tenho vários pontos no corpo, um monte de lugar, e eu sempre tinha contato com muitos médicos. E às vezes eu tinha contato com um que era mais legal, mais tranquilo comigo, e isso, querendo ou não, motiva a gente, né? E eu tinha, às vezes, outros que eram meio rude e tal, assim, sabe? Não queriam muito conversar com o paciente. Eu tava pensando, cara, como pode uma mesma profissão ter um contraste tão grande de pessoas, entendeu? E eu ficava fascinado. Aí eu comecei a buscar mais sobre medicina, quando eu era criança mesmo. Eu perguntava muito pra minha avó, minha tia, que também me apoiaram muito nesse processo. Eu sempre perguntava, me explica mais, me conta mais sobre isso, não sei o quê. Às vezes eu fazia alguma coisa e perguntava, tia, dá pra ligar pro médico pra perguntar se pode ser isso e tal. E eles sempre falavam pra mim, ué, você não acha que você tem vocação pra ser, não? E eu ficava com aquela pulguinha na cabeça, sabe? Ficava aquilo. E conforme foi passando o tempo, eu sempre fui tendo contato, sempre fui vendo, lendo, sobre pesquisando. E aí foi quando eu tinha uma idade mais avançada, tinha uma maturidade maior, eu pensei, cara, eu acho que é isso mesmo que eu quero, é o que aquece meu coração. Eu já cheguei a pesquisar muitas coisas, muitas profissões. Nunca fiz um teste um teste de aptidão, né, que fala. Eu nunca cheguei a fazer, mas sempre pesquisei muito sobre profissões. E medicina sempre foi o que deixou mais alegre, mais feliz, e eu acho que é isso mesmo que eu me encontro. Eu via que, por exemplo, os cursos presenciais hoje, todos eles, têm algumas deficiências. Porque, querendo ou não, um curso online pode ter essa questão que você falou da disciplina. A pessoa pode não ser tão disciplinada para estudar em casa. Só que são cursos muito completos, principalmente o do estratégia. O do estratégia tem muita coisa, cara. Tem muita aula, muito PDF, muito exercício. E por ser um preço mais acessível que o presencial, eu sempre vi como uma opção. Eu sempre falei, cara, eu acho que é a forma mais viável de estudar com eficiência.
Só que um curso presencial também tinha a questão, cara, eu vendo aula, eu preciso ver aula presencial. Eu não sei se é de minha coisa, não sei se é, mas eu sempre aprendo melhor vendo o professor lá falando, às vezes interagindo comigo, que eu pergunto bastante. Então eu acredito que esse é o ponto para eu procurar um presencial. Mas o estratégia, eu digo também que foi essencial na minha aprovação, porque inclusive eu não poderia ter estudado História do Brasil, por exemplo, só no presencial, eu teria desfalques. Então, graças a integridade da estratégia, ser tudo muito completo, eu acho que foi isso que fez eu procurar eles também, junto, assim. Eu acho que foi uma união perfeita, na verdade. Ah, eu prestei vários. Eu fiz o Enem, fiz a UEL, fiz o FMS, não, SM, o FSM. Aí eu também fiz, o EN eu não fiz. Mas do Paraná, o Unioeste eu fiz também, o Unicentro. Tô esperando o resultado mesmo, só tô esperando o Unicentro, por enquanto. Não, o Unioeste, que tá pra sair agora. Do resto já saiu tudo. FAMEM eu também fiz. Minha estratégia sempre foi começar por aquilo que eu dominava, porque você vai seguro para as outras. Então, por exemplo, no vestibular eu comecei por filosofia e sociologia, que eram duas coisas que elas têm obra, né? Então, quando tem uma obra ali, fica mais fácil de saber o que vai cair, não é tão subjetivo. Então, eu já fui nelas direto, fiz e fui passando para aquilo que eu tinha mais facilidade, para poder desenvolver a prova com mais tranquilidade. Porque eu acho que se você faz a prova, por exemplo, se eu tivesse começado por matemática, eu teria me assustado já de cara e não teria conseguido fazer uma boa prova como eu fiz. Então, eu acho que minha estratégia era sempre essa. Eu diria que o que você mais tem que treinar quando você está estudando online é a sua dedicação mesmo, é o seu empenho em cursar o online. Eu falo muita coisa. Por exemplo, esse ano, se eu não tivesse sido aprovado, eu provavelmente faria um curso online completo, entendeu? Totalmente online, aqui da minha casa. Então, o que eu até comentei com minha mãe. Eu falei, cara, eu vou colocar um tênis, eu vou mudar de roupa, eu não vou colocar coberta, nada. Eu vou colocar como se eu estivesse no espaço presencial. Porque tem que ter esse foco, entendeu? É como se fosse um trabalho mesmo. Então você tem que estar ali, você tem que entender. E outra, colocar seus objetivos na frente, né? Tem que falar, cara, essa preguiça que eu sinto, muitas vezes ela vai me atrasar. Então, tire isso da mente. E eu acho que é isso, trabalhar mais o mental, o psicológico mesmo, para você continuar no curso online. Porque qualidade não falta. Eu tenho a plena certeza de que uma pessoa tem a mesma qualidade de ensino do que alguém no presencial. A única coisa a ser treinada mesmo é essa dedicação. Eu penso muito na faculdade em deixar o meu currículo o mais completo possível. Eu quero muito fazer muitas iniciações científicas, pesquisas, sabe? Tudo que a faculdade tem a nos proporcionar. Porque eu acredito que você tem que estar no espaço, por exemplo, lá você vai ter contato com médicos muito competentes, você vai ter contato com profissionais de todo tipo. Então eu acho que lá é o momento de você, assim, se dedicar ao máximo e aprender tudo que você tem para aprender para o mercado de trabalho. Claro, né, a experiência também, né, nada tira a experiência, mas acho que na faculdade é onde você tem que sugar mesmo o máximo que você puder. Então, iniciar em pesquisa, projetos, extra aula, tudo que tiver, eu acho que você tem que fazer. É o que eu pretendo fazer. E para a profissão, eu sempre sonhei muito em ter uma clínica própria. Eu ainda não sei o que me especializar, porque eu converso com amigos que estão fazendo medicina e eles sempre falam, cara, você pode até ter uma coisa em mente, mas você vai chegar na faculdade e tudo pode mudar, assim, no estalar de dedos, sendo contato ali e tal. Eu falei, então eu vou deixar para aprender na faculdade mesmo, vou ver o que me apetece, mas eu sempre tive o sonho de ter uma clínica. Inclusive, até converso com um amigo meu que também faz medicina, e a gente fala, pô, no futuro a gente vai ser sócio, vamos ter uma clínica junto e tal. Eu acho que o sonho é esse. A residência também, né? É uma parte essencial desse processo. Me especializar e, querendo ou não, o que eu sonho mesmo, como profissional, é reconhecimento. Não pense em dinheiro, fama, essas coisas assim. Eu acho que é uma consequência do seu esforço, do seu trabalho. Então, eu queria muito ser reconhecido como profissional. Gosto de, por exemplo, chegar num lugar e falar, doutor Gustavo, todo mundo sabe o que faz, que é competente no que faz, e que não deixa na mão o paciente, entendeu? Eu acho que esse é meu sonho para a profissão mesmo.